Boa noite, pessoal. Bom, eu fiquei com o tema relé direcional de sobrecorrente. Vou falar um pouco do funcionamento dele, da função dele, uma linha de transmissão, também de distribuição, do princípio de funcionamento dele. Vou apresentar algumas características aqui para vocês. Vamos lá. Relé direcional 67 é o nome dado a ele, assim como os outros, 50, 51, tem um relé 67, não, 67, tem um relé 87, tem um relé 21, entre outros relés, vários outros. As redes de distribuição e as linhas de transmissão radiais são normalmente protegidas por relés de sobrecorrentes temporizados, que é o relé 50 e o 51. Porém, quando esses sistemas são alimentados pelas duas extremidades, fontes geradoras, tanto numa barra quanto na outra, esses sistemas são alimentados pelas duas extremidades ou apresentam configuração em anel, há necessidade de implementar relés de sobrecorrentes temporizados, também incorporados com elementos direcionais, os relés 67. O relé direcional 67 tem a finalidade de reconhecer em que sentido está fluindo a corrente ou a potência numa determinada parte do sistema. Ele enxerga o sentido antes ou depois da proteção. Caso a corrente ou a potência esteja fluindo no sentido inverso ao normal, o relé direcional deve ser capaz de enviar ao disjuntor um sinal de disparo, proporcionando uma proteção seletiva de extrema utilidade nos sistemas de potência. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês de uma falta numa linha, onde o relé direcional vai fazer essa seletividade que ele está falando aqui. Vamos lá. Aumentar o zoom aqui para ficar melhor. Então, aqui a gente tem um diagrama de um sistema de potência de transmissão, onde tem 4 linhas de transmissão. Eu tenho 3 unidades geradoras. Eu tenho a barra de geração, a barra intermediária e uma barra de carga, uma barra consumidora. Temos também disjuntores, transformadores. Vamos lá. Aqui na linha 3, a gente tem um ponto de falta. Uma falta qualquer. Aconteceu na linha 3 uma perda, uma falta, um curto-circuito. Nessa linha, o fluxo normal, geração, carga. Geração, carga. É o fluxo da potência, o sentido normalmente é esse. Então, com esse ponto de falta, o sentido da corrente inverteu, tendo em vista que a gente tem um relé 67 e também um relé temporizado aqui no disjuntor 10. Em condições normais, o fluxo da corrente, por exemplo, em todas as linhas no sentido fonte e carga, né? Igual eu já falei. No ponto F, na linha 3, a corrente nesse alimentador inverte a posição da barra consumidora. A posição, igual eu falei, estava para cá, direto para a barra consumidora, ela inverteu para cá e uma corrente, né, altíssima. O relé direcional do disjuntor 10, no momento da inversão da corrente, ele já foi parametrizado para esse sentido de corrente, inversa ao fluxo de carga, ele já foi parametrizado, reconhece tal ocorrência e envia um sinal de desarme para o disjuntor. Esse disjuntor vai abrir, protegendo essa barra e protegendo também a linha 1, 2 e 4. A falta dessa linha
por eles estarem conectados a uma mesma barra, a falta dessa linha, a linha 1, 2 e 4, irá suprir a falta dela. As correntes nos disjuntores 9, 11 e 12 continuam fluindo no mesmo sentido de corrente de carga. A lógica do relé entende que não devem atuar. Já os disjuntores 5, 6 e 7 não necessitam ser portadores de relé de sobrecargas direcionais. Bastam os relés de sobrecorrente, funções 50 e 51. Já os disjuntores 3 e 4, esses sim, necessitam dos relés de sobrecorrente direcionais devido ao paralelo das geração. Então, pessoal, o relé direcional, como o básico que eu expliquei aqui, dá para entender que ele fica próximo à barra consumidora, está parametrizado por sentido contrário ao da corrente de fluxo. No momento da falta, essa corrente tende a ir na direção do ponto da falta, ele entende essa inversão de corrente e manda o sinal para o disjuntor abrir, protegendo o outro sistema. Vamos pegar um outro exemplo aqui de um sistema em anel. Um sistema em anel. Esse aqui. Vamos lá. Vamos entender esse aqui também. Aqui, o que que a gente tem? Tem a barra A, eu tenho a barra B, eu tenho a barra D e eu tenho a barra C. A, B, C e D. Né? Aqui eu tenho um disjuntor. Esse disjuntor está parametrizado somente com relé de sobrecarga 51 e 50-51. Como que a gente sabe? Que aqui na legenda nos fala que essa setinha, essa seta é do relé 50-51, o D9 50-51, o D8 50-51. Só que o D2 a gente percebe que a seta está somente para um sentido. Isso indica que ele tem um relé 67 incorporado nele. Mas também ele tem o relé 50-51. Aqui nos fala, em todos os disjuntores existe relé 50-51 e o 50-51 neutro. O D3 também a gente tem o relé direcional. O D6 a gente tem o relé direcional. O D5 a gente tem o relé direcional. O D7 também a gente tem o relé direcional. Vamos entender o que acontece numa falta aqui em um ponto que eu vou apresentar para vocês. Esse ponto aqui teve uma falta de curto-circuito na barra B e na barra C. Em condições normais, como regra, né? Deixa eu mudar aqui minhas folhas. Como regra, ajuste o relé, como eu já falei, no sentido contrário ao do fluxo. O relé D3 ele está sentido contrário ao fluxo. Mas esse fluxo pode estar vindo daqui. Se ele estiver vindo daqui, ele não vai operar. Ele não vai operar porque o sentido dele está o mesmo sentido do fluxo. Mas, se esse fluxo estiver vindo da barra C, no momento desse curto-circuito, ele vai entender
essa diferença, essa mudança de posição de fluxo, de corrente, de sentido de corrente. No caso de um defeito no ponto 2, a corrente circulará pelo trecho compreendido entre as barras AB, entre as barras AB, entre as barras AB, AB e BC, passando pelos relés associados aos disjuntores D1, D2 e D3. D1, D2 e D3. O ponto foi aqui, sai da geração, a corrente vem, então o fluxo da corrente da falta foi também nesse sentido. Também nesse sentido. Também haverá circulação de corrente alimentando o defeito no ponto 2 pelo trecho compreendido entre as barras AD, AB, as barras A, B e DC. E DC. Passando pelos relés associados aos disjuntores D8, D8, D7, D6, D5 e também o D4. Nessa condição, os relés direcionais associados aos disjuntores D5, D6 e D7, né, que a gente falou que tem os relés direcionais aqui, pela setinha, serão bloqueados por seus respectivos elementos direcionais. Eles vão ser bloqueados por conta do sentido da corrente. A corrente que estava nesse fluxo, entendeu-se que a falta, ele entendeu o sentido aqui e aqui, ele entendeu essa falta, o relé enxergou esse ponto de falta, esse relé enxergou, o D7 também enxergou e o D5 também enxergou, através de quê? Da barra que está conectada em anel. Por isso que a importância dos relés direcionais no sistema em anel. Na condição, os relés direcionais associados aos disjuntores D5 e D6 serão bloqueados por seus respectivos elementos direcionais. No entanto, o relé de sobrecorrente não direcionais associado aos disjuntores D8 e D4 estão em condições de operar. Porque os relés D5, D6 e D7 desarmaram primeiro, né? Protegendo esse sistema aqui. O relé de sobrecarga não direcional associado ao disjuntor D4, o relé 5051, desse disjuntor D4 deverá ser ajustado com menor tempo de operação para a respectiva corrente de defeito, sendo responsável pela eliminação da circulação de corrente nesse trecho aqui, permitindo que as unidades de sobrecorrente dos relés associados, todos os demais que vêm antes dele, ou depois, antes, né, na verdade, estejam em operação normal. Ele tem que ser ajustado no menor tempo, diferentemente do relé de sobrecorrente do disjuntor D8. Então, pessoal, isso foi uma breve explicação. Daqui do sisteminha em anel, em uma falta aqui. Deu para entender basicamente que o relé de proteção 67 ele está associado aos disjuntores, aos relés também 50 e 51, quanto outros, só que a função dele é proteger a linha numa falta
direcional, ou antes ou depois da proteção. Ou antes ou depois da proteção. Espero que vocês tenham entendido aí, foi básico, né? Mas espero que tenha ajudado vocês aí, tá? Boa noite, pessoal.